Salve, salve família! Tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Líbano, história e geografia, e algumas noções básicas e gerais do país. Bom, o Líbano ele é um país de língua árabe, situado no Oriente Médio, que tem uma comunidade libanesa maior no Brasil do que no próprio Líbano. A imigração para o Brasil foi muito intensa, e ela começou no período imperial, justamente com a abertura diplomática que o Brasil teve com o Império Otomano, com a visita do imperador Dom Pedro II no Líbano. Ele convidou todos os libaneses que quisessem vir para o Brasil, aí ele ia para o Brasil. Bom, o Líbano é um país com uma diversidade religiosa muito ampla. A gente não tem exatamente uma religião majoritária, assim, com uma discrepância muito grande. A gente vai ter muita influência do Islã, dos xiitas, principalmente, aqui no sul do Líbano. A gente vai ter uma forte influência do cristianismo maronita, principalmente nessa região do Líbano. Bom, os maronitas, eles são uma igreja oriental, todavia, diferente da maioria das igrejas orientais, ele se submete ao Vaticano. Isso aconteceu justamente por causa das cruzadas. Os cristãos, principalmente os francos, eles chegaram no Líbano e se aliaram aos maronitas para derrotar os muçulmanos que governavam naquela região. Essa aliança fez com que os maronitas reconhecessem a autoridade do Papa. Portanto, os maronitas, de certa forma, são católicos. Mas os maronitas não são o único grupo cristão no Líbano. A gente também vai ter vários gregos e armenos. Gregos ortodoxos e gregos também católicos. Bom, a gente também vai ter, como eu já falei, uma comunidade armena muito grande. E também uma comunidade sunita muito, muito grande também. Inclusive que vai ser maior que a xiita. Ou seja, a gente vai ter uma diversidade religiosa muito grande. Outro grupo importante de se falar são os drusos. Os drusos eles têm uma história muito mais complexa. Eles não são exatamente muçulmanos, apesar de isso ser um pouco discutível, mas eles têm bastante influência do islamismo, principalmente dos ismaelitas. Né? Eles basicamente seguem um califa do norte da África, que morreu e, enfim, eles meio que seguem os ensinamentos deles. E eles também geralmente são um pouco mais apartados, são um pouco mais reservados, é uma comunidade difícil de você entrar, não é uma religião exatamente universal, meio que só quem é druso meio que tá lá. Eles também se isolaram nas montanhas por um bom tempo para evitar perseguições, porque teve bastante. Enfim, é um grupo bastante complexo. Isso também reflete um pouco bastante na política do Líbano. Até porque o Líbano, o parlamento libanês, o presidente é cristão, o primeiro-ministro é muçulmano sunita e o presidente da Câmara do Parlamento é muçulmano xiita. Então, como eu falei, a gente vai ter uma diversidade religiosa também representada na política. E sempre foi assim também. A gente tem desde a presença árabe dessa região dos califados, né? A gente, tanto árabes quanto turcos, a gente também tem essa questão aí de sempre colocar um cristão, de colocar às vezes um druso, tal, para deixar meio que todo mundo contente, já que é um caldeirão religioso muito grande e um espaço muito pequeno também. Bom, o Líbano, primeiramente, um pouco da história, ele se iniciou a colonização do território pelos fenícios. Os fenícios que fundaram as primeiras cidades da região, inclusive cidades muito, muito, muito antigas, como por exemplo a cidade de Tiro e Biblos, que são cidades que existem até hoje. Bom, os fenícios eles eram muito bons no comércio marítimo e na questão de fazer tingimentos. Então a tintura dos fenícios era muito, muito popular, principalmente nas classes altas. Era algo caro, até porque eles extraíam a cor púrpura de pequenos moluscos. A cor púrpura é uma cor difícil de se achar na natureza, então naquela época foi associada à riqueza, à abundância, à pujança, até porque não é algo fácil de se fazer, não é algo fácil de se encontrar. Essa fórmula, inclusive, até hoje é difícil de ser reproduzida a partir desses moluscos, mas existem algumas experiências, algumas tentativas de replicar aquela tintura, aquela cor fenícia, né? Outra coisa importante da simbologia fenícia, que ainda até hoje está presente no Líbano, é o cedro. O cedro ele era feito para fazer os navios comerciais. Os fenícios tinham uma vantagem naval muito forte em comparação às outras civilizações. Tanto que os persas, por exemplo, após a conquista da Fenícia,
eles vão se usar desses navios fenícios para lutar com os gregos, porque eram muito, muito avançados, né? Até porque tem o cedro, que é uma madeira nobre, né? É muito eficiente essa madeira, né? E é por isso que hoje está na bandeira do Líbano. Bom, o Líbano ele também vai ser um ponto muito importante, né? Nas cruzadas, porque, bom, ele estava sob controle árabe, ele vai passar a mão de vários impérios de língua árabe, como por exemplo os mamelucos, os abássidas, os umíadas, né? Não em ordem cronológica, em ordem cronológica aqui, mas enfim, dá para entender. Mas vai ser justamente nas cruzadas onde vai ser criado um condado controlado pelos francos, né? Mas esse condado não vai durar muito, os árabes vão tomar o controle de novo, e com a queda de Constantinopla, vai se originar o Império Turco Otomano. O Império Turco Otomano vão derrotar os árabes em Damasco e depois marchar para o Líbano. No Líbano, eles vão assumir o controle. Eles vão assumir o controle por um bom tempo, até a chegada do Emir Fakhreddin. Esse cara, ele era muito influente no Líbano, ele era um governante, ele era basicamente um vassalo dos otomanos. E, bom, a organização territorial do território que ele tinha era basicamente essa do Líbano. E ele era um cara muito importante e ele começou a ter cada vez mais e mais autonomia. Ele começou a fazer tratados e acordos sem a permissão do sultão do Império Otomano. Isso começou a incomodar o Império Otomano até o ponto que os otomanos perceberam que o que ele estava tentando fazer, na verdade, era fazer a independência do Líbano. Basicamente, essa formação territorial do Fakhreddin vai ser muito parecida com essa atual. Então, a identidade libanesa, ela vai ter, é claro, também muito importante, a questão dos fenícios, mas também dessa formação territorial do Fakhreddin, né, do Emir. Bom, isso não vai durar muito, os turcos vão retomar o controle da região, o Fakhreddin vai entrar em exílio, e ele vai viajar à Europa, e, bom, ele era um cara rico, né, então ele aproveitou o resto da vida. Bom, eventualmente, a gente vai ter o controle otomano cada vez mais duro, todavia cada vez mais frágil também. Até porque várias revoltas na Grécia e na Albânia vão emergir no Império, deixando cada vez mais ele mais enfraquecido. E várias regiões vão ficar aí sobre fácil... vai ficar mais fácil de se revoltar. Vai acontecer na Segunda Guerra Mundial, em 1914. A Primeira Guerra Mundial, perdão, 1914. Intervenção franco-britânica na região. Os libaneses já queriam independência, já queriam autonomia, e eles vão se juntar com tribos beduínas, os franceses e os britânicos também, para assumir o controle. Bom, no pós-guerra eles conseguem, eles mandam uma constituição em 27, só que o parlamento francês não aprova a constituição do Líbano. Isso vai gerar mais treta, mais instabilidade, mais caos na região. Até que finalmente o Líbano vai conseguir sim a sua independência nos anos 40, no 1945, nos anos 40, né? No pós-guerra. E, bom, a França basicamente fez o que fez em vários outros lugares, né? Só vazaram enquanto estava tendo turbulência, caos e instabilidade. E a gente vai ter o primeiro presidente, que vai ser um grego ortodoxo. E ele basicamente vai seguir também o Líbano, a história do Líbano, vai seguir essa formação aí que eu falei, de ter sempre representantes de diversas religiões na política do Líbano. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu resumi bastante coisa, tem bastante história. Eu não falei do Líbano atualmente. Comente aqui se vocês quiserem um vídeo do Líbano atual, principalmente das questões de Israel, informação dos grupos como o Hezbollah, por exemplo. Mas, nada mais, é isso. Muito obrigado por me assistir.